Olha, eu vou te dizer uma coisa que aprendi depois de 30 anos atendendo homens e mulheres nos meus consultórios, e que vai contra tudo o que você provavelmente ouviu sobre saúde masculina. A próstata não adoece por acaso. Não é simplesmente uma questão de azar genético ou de envelhecimento inevitável. Existe um padrão, um conjunto de hábitos diários que separa os homens que chegam aos 70 a 80 anos com a próstata saudável daqueles que passam por cirurgias, tratamentos invasivos e noites intermináveis levantando para urinar. E o mais impressionante é que esses hábitos não têm nada a ver com suplementos caros ou tratamentos milagrosos. São gestos simples, cotidianos, que a indústria farmacêutica prefere que você não conheça porque não geram lucro. Fica comigo até o final deste vídeo porque vou te revelar exatamente quais são esses 5 hábitos que protegem a próstata depois dos 60 anos, baseados em evidência científica sólida e na minha experiência clínica com centenas de pacientes reais. E se você está aqui porque se preocupa com a saúde do seu marido, do seu pai, do seu companheiro, ou simplesmente porque quer informação médica honesta sem enrolação, escreve aqui embaixo nos comentários se alguma vez você sentiu que a medicina tradicional não te conta tudo o que deveria sobre prevenção real. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre como eu trabalho. Não sou daqueles médicos que ficam repetindo chavões vazios ou vendendo falsas esperanças. Minha missão é traduzir a ciência médica para uma linguagem que faça sentido na sua vida real, sem subestimar a sua inteligência e sem esconder verdades desconfortáveis. Então se inscreve neste canal agora, ativa o sininho das notificações e compartilha este vídeo com outras mulheres que precisam dessa informação, porque o que vou te contar nas próximas horas pode literalmente mudar a qualidade de vida de alguém que você ama. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, localizada logo abaixo da bexiga masculina, envolvendo a uretra como um anel. Sua função principal é produzir parte do líquido seminal, aquele fluido que nutre e transporta os espermatozoides. Até aqui, nada de novo, você provavelmente já sabia disso. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que essa pequena glândula é extremamente sensível a mudanças hormonais, inflamatórias e metabólicas que acontecem no corpo masculino, especialmente depois dos 50 a 60 anos. Não é uma peça isolada, funciona dentro de um sistema complexo que envolve testosterona, estrogênio sim, homens também têm estrogênio, insulina, cortisol, e uma série de outros mensageiros químicos que determinam se ela vai crescer de forma saudável ou se vai desenvolver hiperplasia benigna, inflamação crônica ou até transformações celulares mais graves. Quando atendo um homem de 65 anos que me diz que acorda 4, 5 vezes por noite para urinar, que o jato urinário está fraco, que sente aquela sensação de bexiga nunca completamente vazia, eu sei que não estou lidando apenas com um problema localizado na próstata. Estou vendo o reflexo de décadas de hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, estresse crônico mal gerenciado, sono de má qualidade e uma relação distorcida com o próprio corpo. A próstata é apenas o mensageiro, o sintoma visível de um desequilíbrio sistêmico muito mais profundo. Então vamos direto ao que interessa. O primeiro hábito diário que protege a próstata depois dos 60 anos é algo tão simples que você vai achar que estou brincando. Mas garanto que não estou. Trata-se de caminhar. Não qualquer caminhada apressada de 10 minutos, mas uma caminhada consistente de pelo menos 30 a 40 minutos diários, em ritmo moderado, de preferência ao ar livre e exposto à luz natural. Parece básico demais para ser verdade. Mas deixa eu te explicar a ciência por trás disso. Quando um homem caminha regularmente, ele ativa uma cascata de processos anti-inflamatórios no corpo inteiro. A circulação sanguínea na região pélvica melhora significativamente, o que significa mais oxigênio, mais nutrientes e melhor remoção de toxinas e resíduos metabólicos que, quando acumulados, contribuem para a inflamação prostática crônica. Além disso, a caminhada regula os níveis de insulina, a resistência à insulina,
aquela condição em que as células param de responder adequadamente ao hormônio que controla o açúcar no sangue, está diretamente relacionada ao crescimento anormal da próstata. Estudos epidemiológicos mostram que homens com síndrome metabólica, que inclui resistência à insulina, obesidade abdominal, pressão alta e colesterol alterado, têm risco muito maior de desenvolver hiperplasia prostática, benigna e até câncer de próstata. A caminhada diária, especialmente após as refeições, ajuda a manter a insulina sob controle, reduz a inflamação sistêmica e melhora a sensibilidade dos tecidos aos hormônios. Eu tive um paciente, vou chamá-lo de Antônio, 68 anos, aposentado, que veio ao meu consultório com sintomas urinários que estavam atrapalhando seriamente a qualidade de vida dele e, por consequência, a da esposa. Ele me contou que não conseguia mais viajar porque precisava parar a cada hora para procurar um banheiro, que evitava sair à noite, que o sono estava completamente fragmentado. Os exames mostraram uma próstata aumentada, mas ainda sem indicação cirúrgica imediata. Propus a ele, antes de qualquer medicação, que começasse a caminhar todos os dias sem exceção, 40 minutos pela manhã. Antônio era cético. Achava que eu estava subestimando o problema dele, mas concordou em tentar por 3 meses. Sabe o que aconteceu? Depois de 12 semanas, ele voltou ao consultório visivelmente diferente. Os sintomas urinários tinham melhorado cerca de 40%. Ele dormia melhor, tinha mais energia e, como bônus inesperado, tinha perdido 4 quilos sem fazer dieta restritiva. A próstata não tinha encolhido magicamente, mas a inflamação ao redor dela tinha diminuído. A circulação tinha melhorado e o corpo dele tinha começado a funcionar de forma mais equilibrada. Agora, eu sei o que você está pensando. Caminhar é bom para tudo. Todo mundo já sabe disso. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. A caminhada precisa ser diária, não 3 vezes por semana quando dá vontade. O corpo masculino depois dos 60 precisa de estímulos regulares e previsíveis para manter os sistemas anti-inflamatórios ativos. Uma caminhada de fim de semana não produz o mesmo efeito metabólico e hormonal que uma caminhada diária. É a consistência que cria a mudança fisiológica real. E tem mais. A exposição à luz solar durante a caminhada matinal estimula a produção de vitamina D, que não é exatamente uma vitamina, mas um hormônio com receptores em praticamente todas as células do corpo, incluindo as células da próstata. Níveis adequados de vitamina D estão associados a menor risco de câncer de próstata e melhor regulação do crescimento celular. Então, quando eu falo de caminhar, não estou falando de andar na esteira da academia olhando para uma parede. Estou falando de sair, pisar na terra, sentir o sol no rosto, respirar ar fresco. Isso tem um impacto profundo não apenas na próstata, mas na saúde mental, no sono, na regulação do cortisol, no humor. Tudo está conectado. Você já parou para pensar por que homens que vivem em zonas rurais, que caminham naturalmente como parte da rotina de trabalho, têm estatisticamente menos problemas de próstata do que homens urbanos sedentários? Não é genética, é estilo de vida. É movimento diário, exposição solar, menos estresse crônico. A medicina moderna às vezes complica demais as coisas quando as soluções mais poderosas estão bem debaixo do nosso nariz. O segundo hábito diário que protege a próstata, e que eu considero absolutamente crucial, é beber água de forma inteligente ao longo do dia. Eu sei que parece contraditório, afinal muitos homens com problemas de próstata começam a restringir líquidos porque têm medo de urinar ainda mais, mas isso é um erro grave que piora o quadro a longo prazo. Deixa eu te explicar a fisiologia por trás disso. Quando um homem não bebe água suficiente, a urina fica concentrada, irritante, cheia de cristais e resíduos metabólicos que agridem a parede da bexiga e da uretra. Essa irritação crônica contribui para a inflamação local, infecções urinárias de repetição e piora dos sintomas prostáticos. Além disso, a desidratação crônica, mesmo leve, aumenta a viscosidade do sangue,
prejudica a circulação e sobrecarrega os rins. O corpo entra em um estado de estresse metabólico constante. E o estresse metabólico alimenta a inflamação sistêmica, que por sua vez afeta a próstata. É um ciclo vicioso que começa com algo tão simples quanto não beber água suficiente. Mas atenção, não estou falando de beber 3 litros de água de uma vez ou tomar líquido compulsivamente. Estou falando de uma hidratação inteligente e distribuída. O ideal é que um homem de 60 anos ou mais beba cerca de 2 litros de água pura ao longo do dia, em pequenas quantidades, a cada hora, hora e meia. Nada de tomar meio litro de uma vez e ficar 3 horas sem beber nada. O corpo não funciona assim. Ele precisa de um fluxo constante e moderado de hidratação para manter todos os sistemas funcionando bem. E aqui vai uma dica clínica importante que eu dou para meus pacientes. Reduzir a ingestão de líquidos 2 horas antes de dormir ajuda a diminuir a notúria, aquela necessidade de levantar várias vezes durante a noite para urinar. Então a estratégia é hidratar-se bem durante o dia, especialmente pela manhã e no início da tarde, e ir diminuindo gradualmente à noite. Isso respeita o ritmo circadiano do corpo e melhora a qualidade do sono, que por sua vez melhora a regulação hormonal, que por sua vez protege a próstata. Tudo, absolutamente tudo no corpo humano está interligado. Tive uma paciente, a esposa de um senhor que vou chamar de Miguel, que me procurou desesperada porque o marido dela estava ficando cada vez mais irritado, cansado, deprimido por causa dos problemas urinários. Miguel tinha começado a beber muito pouco líquido durante o dia, porque achava que isso ia resolver o problema. Resultado: desenvolveu uma infecção urinária, a urina ficou escura e com cheiro forte, os sintomas pioraram drasticamente. Quando finalmente consegui convencê-lo a hidratar-se adequadamente, com a estratégia de reduzir líquidos à noite, em 2 semanas ele já sentia diferença. A urina voltou a ficar clara, a sensação de queimação ao urinar desapareceu, e ele conseguiu dormir melhor. Parece simples, mas a maioria dos homens faz exatamente o oposto do que deveria. Outra coisa que preciso te contar sobre hidratação e próstata. O tipo de líquido que você bebe importa tanto quanto a quantidade. Café em excesso, bebidas açucaradas, refrigerantes, álcool. Todos esses líquidos irritam a bexiga e a próstata. Eles têm efeito diurético, desidratam o corpo e sobrecarregam o sistema urinário. Então, quando eu falo de beber 2 litros de líquido, estou falando principalmente de água pura, chás naturais sem açúcar, água de coco natural. Não estou falando de café, refrigerante ou suco industrializado. O café merece uma atenção especial. Muitos homens tomam 4, 5 cafés por dia, às vezes até à noite. A cafeína é um estimulante que aumenta a frequência urinária e pode irritar a próstata. Não estou dizendo que você precisa eliminar o café completamente, mas reduzir para 1 ou 2 xícaras pela manhã já faz uma diferença enorme. E nada de café depois das 3 da tarde, porque isso prejudica o sono, e o sono ruim prejudica a regulação hormonal, e a regulação hormonal ruim afeta a próstata. Viu como tudo se conecta? Agora, vamos ao terceiro hábito diário. E esse aqui é polêmico, porque vai contra muitos mitos alimentares que ainda circulam por aí. Comer diariamente uma porção generosa de vegetais crucíferos e de folhas verdes escuras. Estou falando de brócolis, couve-flor, repolho, couve-manteiga, rúcula, espinafre, agrião. Esses alimentos contêm compostos bioativos, especialmente os glucosinolatos e o sulforafano, que têm efeito protetor comprovado sobre a próstata. Eles ajudam o fígado a metabolizar e eliminar o excesso de estrogênio, que em homens pode contribuir para o crescimento prostático anormal. Sim, você ouviu bem. Homens também têm estrogênio, e com o envelhecimento a proporção entre testosterona e estrogênio muda. A testosterona tende a diminuir, enquanto o estrogênio pode aumentar, especialmente em homens com sobrepeso, porque o tecido adiposo converte testosterona em estrogênio.
através de uma enzima chamada aromatase. Esse desequilíbrio hormonal favorece o crescimento da próstata. Os vegetais crucíferos ajudam a reequilibrar essa balança hormonal, promovendo a eliminação do excesso de estrogênio e reduzindo a inflamação. Além disso, esses vegetais são ricos em fibras, que melhoram o trânsito intestinal. E aqui está outro ponto que quase ninguém fala: a constipação crônica, a prisão de ventre, aumenta a pressão na região pélvica e pode piorar os sintomas prostáticos. Quando o intestino está congestionado, cheio de fezes endurecidas, ele comprime a próstata. A bexiga dificulta a circulação local. Então, manter o intestino funcionando bem, com evacuações diárias e sem esforço, é fundamental para a saúde da próstata. Eu atendi um senhor, vou chamá-lo de Fernando, 72 anos, que tinha sintomas urinários moderados e também sofria de constipação há anos. Ele tomava laxantes regularmente, o que só piorava o problema a longo prazo porque o intestino ficava dependente. Propus a ele uma mudança alimentar simples: incluir todos os dias no almoço e no jantar uma porção grande de vegetais, especialmente crucíferos e folhas verdes, aumentar a ingestão de água e caminhar diariamente. Em 6 semanas, Fernando não precisava mais de laxantes. O intestino funcionava naturalmente todos os dias, e os sintomas urinários tinham melhorado significativamente. Ele ficou impressionado com a simplicidade da intervenção e com os resultados. Mas tem um detalhe importante: os vegetais precisam ser consumidos de forma regular, diária. Não adianta comer uma vez por semana e achar que vai resolver. O corpo precisa desses compostos bioativos circulando constantemente para manter os processos de detoxificação e anti-inflamação ativos. E outra coisa, prefiro os vegetais cozidos no vapor ou refogados levemente, porque alguns compostos protetores são melhor absorvidos quando o vegetal passa por um aquecimento leve. Comer sempre cru não é necessariamente melhor. Tem gente que me pergunta sobre suplementos de sulforafano ou extratos concentrados de brócolis. Eu sempre respondo a mesma coisa: comida de verdade é sempre superior ao suplemento isolado. Quando você come brócolis, você não está ingerindo apenas sulforafano. Você está ingerindo fibras, vitaminas, minerais, centenas de compostos que trabalham em sinergia. A natureza é sábia. Ela não criou nutrientes isolados, criou alimentos completos. Então, invista em comida de verdade antes de gastar dinheiro em suplementos caros. Agora, se você está gostando deste conteúdo, se está aprendendo coisas que ninguém nunca te contou antes, deixa um comentário aqui embaixo. Compartilha este vídeo com outras pessoas que precisam ouvir isso e se inscreve no canal para receber mais conteúdo baseado em ciência real, sem enrolação e sem interesses comerciais. O quarto hábito diário que protege a próstata depois dos 60 anos é reduzir drasticamente o consumo de açúcar e carboidratos refinados. E quando eu digo drasticamente, estou falando sério. Pão branco, massas, bolos, biscoitos, doces refrigerantes, sucos industrializados, todos esses alimentos disparam os níveis de insulina e glicose no sangue. Promovem inflamação crônica, favorecem o ganho de peso abdominal e criam um ambiente metabólico perfeito para o crescimento anormal da próstata. A relação entre açúcar, insulina e próstata é uma das mais estudadas na literatura científica moderna, mas continua sendo ignorada pela maioria dos médicos que preferem simplesmente prescrever remédios. A insulina é um hormônio anabólico, ou seja, ela estimula o crescimento celular. Quando os níveis de insulina estão cronicamente elevados, as células da próstata recebem sinais constantes para crescer, dividir-se, proliferar. Isso não é saudável. Isso é o que chamamos de hiperplasia, crescimento excessivo, que leva aos sintomas urinários que tanto incomodam. Além disso, o açúcar alimenta a inflamação. Toda vez que você come um doce, um pão branco, um refrigerante, você está jogando gasolina na fogueira inflamatória do seu corpo. E a inflamação crônica
é a base de praticamente todas as doenças degenerativas, incluindo problemas de próstata, doenças cardiovasculares, diabetes, demência. Não é exagero, é fisiologia básica. Tive um paciente, vou chamá-lo de Roberto, 66 anos, diabético tipo 2, com próstata aumentada e sintomas urinários que estavam piorando progressivamente. Roberto comia pão no café da manhã, macarrão no almoço, biscoitos à tarde e tomava refrigerante diet achando que estava fazendo uma escolha saudável. Spoiler: refrigerante diet não é saudável. Os adoçantes artificiais também têm impacto negativo no metabolismo e na microbiota intestinal. Convenci Roberto a fazer uma mudança radical na alimentação, eliminar completamente açúcar, farinhas refinadas, refrigerantes e focar em proteínas de qualidade, gorduras saudáveis e vegetais. Foi difícil no começo. Ele sentiu abstinência, irritação, vontade intensa de comer doce, mas eu o acompanhei de perto e expliquei que essas sensações eram temporárias, que o corpo estava se adaptando a um novo combustível metabólico. Depois de 3 meses, Roberto tinha perdido 8 quilos. A glicemia dele tinha normalizado, ele tinha reduzido a medicação para diabetes pela metade e os sintomas urinários tinham melhorado dramaticamente. Ele me disse que se sentia 20 anos mais jovem, que a energia tinha voltado, que o sono tinha melhorado, que até a libido, que estava praticamente inexistente, tinha ressuscitado. Tudo isso apenas mudando a alimentação, sem cirurgia, sem remédio novo. Apenas retirando o veneno e colocando comida de verdade. Eu sei que mudar a alimentação não é fácil, especialmente para homens de 60, 70 anos que comem da mesma forma há décadas. Mas a verdade é que o corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar quando você para de agredi-lo. A próstata pode melhorar, a inflamação pode diminuir, os sintomas podem regredir, mas isso exige uma decisão firme, um compromisso real com a própria saúde. E aqui vai uma dica prática que funciona muito bem. Substitua o pão branco por pão de fermentação natural, feito com farinhas integrais ou de grãos ancestrais. Substitua o açúcar por adoçantes naturais como estévia pura ou simplesmente aprenda a apreciar o sabor real dos alimentos sem precisar de doce o tempo todo. Troque o macarrão tradicional por macarrão de legumes ou por versões integrais consumidas em menor quantidade. Elimine completamente refrigerantes, sucos de caixinha, bebidas açucaradas. Isso sozinho já faz uma diferença monumental. Tem um conceito que eu gosto de usar com meus pacientes. Comida de verdade não vem em caixa, pacote ou embalagem colorida. Comida de verdade apodrece, estraga, precisa ser refrigerada. Se algo pode ficar meses na prateleira sem estragar, provavelmente não é comida. É um produto industrializado cheio de conservantes, corantes, açúcares escondidos e substâncias que o seu corpo não reconhece como alimento. E não caia na armadilha dos produtos diet light, zero açúcar. A indústria alimentícia é mestre em enganar o consumidor. Um produto pode ter zero açúcar, mas estar cheio de adoçantes artificiais que bagunçam o seu metabolismo, alteram a microbiota intestinal e aumentam a vontade de comer doce. Leia os rótulos, desconfie de tudo que promete ser saudável, mas vem em embalagem industrializada. Agora vamos ao 5º hábito diário, e esse aqui é o que menos gente fala, mas que eu considero absolutamente essencial. Dormir bem, com qualidade, de 7 a 8 horas por noite, em um quarto escuro, silencioso e fresco. O sono é o período em que o corpo se regenera, em que os hormônios são reequilibrados, em que o sistema imunológico se fortalece, em que a inflamação é controlada. Quando um homem dorme mal, cronicamente, ele está sabotando todos os outros esforços de saúde. Durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas da noite, o corpo produz o pico de testosterona. Sim, a testosterona não é produzida de forma constante ao longo do dia. Ela segue um ritmo circadiano, com níveis mais altos pela manhã e durante o sono profundo. Se o sono é fragmentado, superficial, insuficiente,
a produção de testosterona cai, e níveis baixos de testosterona em homens estão associados a maior risco de problemas de próstata, perda de massa muscular, ganho de gordura abdominal, depressão, perda de libido. Além disso, o sono ruim aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Cortisol elevado cronicamente promove inflamação, resistência à insulina, acúmulo de gordura visceral. Tudo isso prejudica a próstata. Então, quando eu falo de dormir bem, não estou falando de luxo ou de preguiça, estou falando de uma necessidade biológica fundamental para a saúde masculina. Eu atendi um paciente, vou chamá-lo de Paulo, 64 anos, que dormia em média 5 horas por noite, acordava várias vezes para urinar, roncava alto, tinha apneia do sono não diagnosticada. Ele achava que acordar várias vezes era normal, que fazia parte do envelhecimento. Eu expliquei a ele que não é normal, que o corpo precisa de sono contínuo e reparador. Encaminhei Paulo para um estudo do sono. Confirmamos a apneia obstrutiva, iniciamos tratamento com CPAP e, ao mesmo tempo, trabalhamos os outros hábitos: caminhada, hidratação, alimentação, redução de açúcar. Em 3 meses, Paulo estava dormindo 7 horas seguidas. Acordava apenas uma vez para urinar. O ronco tinha praticamente sumido. A energia durante o dia tinha voltado. O humor tinha melhorado. E os sintomas prostáticos também tinham melhorado significativamente. Porque tudo está conectado. O sono afeta os hormônios afetam a próstata afeta o sono. É um ciclo que pode ser vicioso ou virtuoso, dependendo das escolhas que você faz. Então, o que você pode fazer para melhorar o sono? Primeiro, estabeleça uma rotina. Vá dormir e acorde no mesmo horário, todos os dias, inclusive nos fins de semana. O corpo adora previsibilidade. Ele funciona melhor quando sabe o que esperar. Segundo, transforme o quarto em um santuário do sono. Escuro, silencioso, fresco, sem televisão, sem celular, sem luzes acesas. A exposição à luz, especialmente luz azul de telas, suprime a produção de melatonina, o hormônio que induz o sono. Terceiro, evite cafeína depois das 3 da tarde. A cafeína tem meia-vida longa. Ela fica circulando no corpo por horas. Mesmo que você consiga dormir depois de tomar café à noite, a qualidade do sono é pior. Você não atinge os estágios profundos do sono que são essenciais para a regeneração. Quarto, evite refeições pesadas à noite. Comer muito próximo da hora de dormir sobrecarrega a digestão e prejudica o sono. O ideal é jantar pelo menos 3 horas antes de deitar e fazer uma refeição leve, com proteína de qualidade e vegetais, sem exagerar nos carboidratos. Quinto, considere técnicas de relaxamento antes de dormir. Respiração profunda, meditação leve, leitura de um livro físico, um banho morno, qualquer coisa que sinalize ao corpo que é hora de desacelerar, de desligar o modo alerta e entrar no modo descanso. E se você acorda várias vezes durante a noite para urinar, raveja a ingestão de líquidos à noite, como eu mencionei antes. Mas também investigue a possibilidade de apneia do sono, especialmente se você ronca, se acorda cansado, se tem sonolência diurna. A apneia é muito comum em homens acima de 60 anos e está diretamente relacionada a problemas de próstata, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas. Tratar a apneia pode mudar completamente a sua saúde. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui e te perguntar uma coisa. Quantos desses 5 hábitos o homem que você ama pratica diariamente? Caminhada, hidratação inteligente, vegetais todos os dias, redução de açúcar, sono de qualidade. Se a resposta for nenhum ou apenas um, você já sabe onde está o problema. E a boa notícia é que todos esses hábitos são simples, acessíveis, não custam caro, não dependem de médico, de remédio, de cirurgia. Dependem apenas de informação correta e de disciplina. Eu sei que a palavra disciplina assusta muita gente, mas disciplina não é sofrimento, não é privação.
Disciplina é liberdade. É a liberdade de envelhecer com saúde, de não depender de remédios, de não passar por cirurgias evitáveis, de manter a qualidade de vida, a autonomia, a dignidade. Disciplina é escolher hoje o que você quer colher daqui a 10, 20 anos. Vamos falar agora sobre algo que raramente é abordado quando se discute saúde da próstata: o impacto do estresse crônico. O estresse não é apenas uma sensação psicológica. É uma resposta fisiológica real que envolve hormônios, neurotransmissores, inflamação. Quando o homem vive sob estresse crônico, seja por pressões financeiras, problemas familiares, trabalho excessivo, preocupações constantes, o corpo dele entra em modo de sobrevivência. O cortisol sobe, a adrenalina sobe, o sistema nervoso simpático fica permanentemente ativado. Esse estado de alerta constante prejudica tudo: o sono, a digestão, a imunidade, a regulação hormonal, a circulação. E sim, prejudica também a próstata. O estresse crônico promove inflamação sistêmica, desregula o eixo hormonal, favorece comportamentos pouco saudáveis como comer mal, beber álcool em excesso, sedentarismo. Tudo isso se acumula e se reflete na saúde prostática. Eu tive um paciente, vou chamá-lo de Carlos, 69 anos, empresário aposentado que não conseguia desligar a cabeça. Mesmo aposentado, ele passava o dia inteiro preocupado com investimentos, com notícias ruins, com problemas dos filhos adultos. Ele tinha sintomas urinários intensos, dormia mal, estava irritado, ansioso o tempo todo. Os exames mostraram próstata aumentada e níveis elevados de marcadores inflamatórios no sangue. Conversei longamente com Carlos sobre a necessidade de aprender a desligar, de criar espaços de silêncio mental, de cultivar hobbies e interesses, atividades que trouxessem prazer e relaxamento. Ele resistiu no início, achava que relaxar era perda de tempo, que precisava estar sempre alerta, sempre resolvendo problemas. Mas aos poucos, com apoio psicológico e algumas técnicas simples de mindfulness, Carlos começou a mudar. Ele voltou a tocar violão, algo que adorava na juventude e tinha abandonado. Começou a caminhar na praia todas as manhãs, sem celular, sem preocupações, apenas observando o mar. Começou a meditar 10 minutos por dia. Os resultados foram surpreendentes. Em 6 meses, os sintomas urinários de Carlos tinham melhorado. Ele dormia melhor, estava mais tranquilo, mais presente, mais feliz. A próstata não tinha encolhido, mas a inflamação tinha diminuído. O corpo tinha saído do modo de sobrevivência e entrado no modo de regeneração. E tudo isso sem nenhum remédio novo, apenas mudando a forma como ele lidava com a vida. Então, se você está lendo isso e pensando no seu marido, no seu pai, no seu companheiro, pense também no nível de estresse que ele carrega. Porque não adianta caminhar, comer bem, dormir bem, se a mente está constantemente em estado de guerra. O corpo e a mente são inseparáveis, e a saúde verdadeira só acontece quando ambos estão em equilíbrio. Agora, vamos falar sobre um tema delicado, mas importante: a vida sexual e a saúde da próstata. Existe muita desinformação circulando por aí, muitos mitos, muita vergonha desnecessária. Então, vou ser direto e claro: a atividade sexual regular, seja com parceira ou através da masturbação, tem efeito protetor sobre a próstata. Estudos científicos mostram que homens que ejaculam regularmente, pelo menos 20 vezes por mês, têm menor risco de desenvolver câncer de próstata. Por quê? Porque a ejaculação ajuda a eliminar toxinas, células velhas, secreções acumuladas na próstata. É como fazer uma limpeza natural da glândula. Quando um homem passa longos períodos sem ejacular, essas secreções ficam estagnadas. Podem inflamar, podem favorecer o crescimento de bactérias. Claro que isso não é a única causa de problemas prostáticos, mas é um fator que contribui. Além disso, a atividade sexual melhora a circulação na região pélvica, libera endorfinas, reduz o estresse, melhora o humor, fortalece a conexão emocional com a parceira.
Tudo isso tem impacto positivo na saúde geral e na saúde da próstata. Mas aqui está o problema. Muitos homens, depois dos 60, começam a ter dificuldades sexuais, seja por disfunção erétil, falta de libido, cansaço, problemas de relacionamento. E em vez de procurar ajuda, eles simplesmente desistem. Acham que é normal, que faz parte do envelhecimento. E não é. A sexualidade pode e deve ser mantida ao longo de toda a vida. Obviamente com adaptações com mais intimidade e menos performance. Mas ela não precisa desaparecer. Tive um paciente, vou chamá-lo de José, 71 anos, que me confessou em consulta que não tinha relação sexual há mais de 2 anos. Ele sentia vergonha, achava que estava velho demais, que a esposa não tinha mais interesse. Quando conversei também com a esposa dele, descobri que ela sentia exatamente o mesmo, que tinha medo de ser rejeitada, que achava que ele não tinha mais interesse. Ou seja, os dois queriam, mas nenhum dos dois tinha coragem de iniciar a conversa. Fiz uma intervenção simples, sugeri que eles conversassem abertamente, sem julgamentos, sem pressão, sobre o que sentiam, o que desejavam, o que tinham medo, e que começassem devagar, sem expectativa de performance, apenas redescobrindo o toque, a intimidade, o prazer. Em poucas semanas eles tinham retomado a vida sexual de forma diferente, mais lenta, mais afetiva. Mais retomado. E José me disse que se sentia rejuvenescido, que a conexão com a esposa tinha melhorado, que até os sintomas urinários tinham melhorado. Então, se você está lendo isso e sabe que o homem que você ama está enfrentando dificuldades sexuais, não ignore, não aceite como inevitável. Converse, procure ajuda médica, investigue as causas, que podem ser hormonais, vasculares, psicológicas, medicamentosas. Existem tratamentos eficazes, desde mudanças no estilo de vida até medicações, terapias, dispositivos. A sexualidade faz parte da saúde integral e merece atenção e cuidado. Outro ponto importante que preciso abordar é o uso de medicamentos e o impacto deles na próstata. Muitos homens acima de 60 tomam vários remédios diariamente para pressão, colesterol, diabetes, dor, insônia. E muitos desses medicamentos têm efeitos colaterais que afetam a próstata, a função sexual, a qualidade de vida. Alguns antihipertensivos, por exemplo, podem causar disfunção erétil. Alguns antidepressivos diminuem a libido. Alguns anti-inflamatórios, quando usados cronicamente, podem prejudicar os rins e a circulação. Não estou dizendo que você deve parar de tomar os remédios que o médico prescreveu. Absolutamente não. Estou dizendo que é importante revisar periodicamente a medicação com um médico competente. Questionar se todos aqueles remédios ainda são necessários, se as doses estão adequadas, se existem alternativas com menos efeitos colaterais. Muitas vezes, mudanças no estilo de vida permitem reduzir ou até eliminar alguns medicamentos, sempre com acompanhamento médico. Tive um paciente, vou chamá-lo de Manuel, 67 anos, que tomava 7 medicamentos diferentes todos os dias. Ele tinha pressão alta, colesterol alto, pré-diabetes, refluxo, insônia. Quando analisamos juntos a rotina dele, descobrimos que ele era sedentário, comia muito mal, dormia pouco, estava acima do peso, vivia estressado. Propus um plano: começar a caminhar, mudar a alimentação, melhorar o sono, reduzir o estresse. E revisar os medicamentos a cada 3 meses, conforme os resultados aparecerem. Em 1 ano, Manuel tinha perdido 15 quilos, a pressão tinha normalizado, o colesterol tinha melhorado, a glicemia tinha voltado ao normal, o refluxo tinha desaparecido, ele dormia bem sem remédio. Dos 7 medicamentos, ele passou a tomar apenas 1, em dose baixa. Ele me disse que se sentia outra pessoa, que tinha recuperado a vitalidade, que não imaginava que fosse possível reverter tantas coisas apenas mudando o estilo de vida. Essa é a medicina que eu acredito, a medicina que trata a causa, não apenas o sintoma. A medicina que empodera o paciente, que ensina, que acompanha,
que celebra cada pequena vitória, não a medicina, que empurra remédio atrás de remédio, sem nunca questionar o que está por trás daqueles números alterados. Vamos falar agora sobre suplementação. Muita gente me pergunta sobre suplementos para próstata. Sal palmetto, pégion, licopeno, zinco, selênio, vitamina E, ômega 3. A lista é enorme. A verdade é que a evidência científica para a maioria desses suplementos é fraca ou contraditória. Alguns estudos mostram benefício leve, outros não mostram nada, outros até mostram possível prejuízo em doses altas. O sal palmetto, por exemplo, é muito vendido como tratamento natural para próstata aumentada. Alguns estudos pequenos sugerem melhora leve dos sintomas, mas estudos maiores e mais rigorosos não confirmam esses resultados. O licopeno, um antioxidante encontrado no tomate, tem sido estudado para a prevenção de câncer de próstata com resultados mistos. O zinco é importante para a função prostática, mas a suplementação em excesso pode ser prejudicial. Minha recomendação é sempre a mesma: foque em comida de verdade antes de gastar dinheiro em suplementos. Se você come tomate regularmente, você está ingerindo licopeno. Se você come castanhas, sementes, carnes de qualidade, você está ingerindo zinco e selênio. Se você come peixes gordos, você está ingerindo ômega 3. A natureza já colocou tudo o que você precisa nos alimentos, em proporções equilibradas, acompanhados de centenas de outros compostos que trabalham em sinergia. Agora, existem situações específicas em que a suplementação pode ser útil. Deficiência de vitamina D, por exemplo, é muito comum em países com pouca exposição solar ou em pessoas que passam o dia inteiro em ambientes fechados. Nesse caso, suplementar vitamina D sob orientação médica, com doses adequadas e monitoramento, faz sentido. Deficiência de magnésio também é comum e pode ser corrigida com suplementação, mas isso deve ser feito de forma individualizada, baseada em exames, não de forma indiscriminada. E cuidado com os suplementos vendidos como milagrosos, especialmente aqueles anunciados em sites duvidosos, sem registro, sem comprovação científica. A indústria de suplementos é bilionária e pouco regulada. Muitos produtos contêm doses muito abaixo do que prometem, ou contêm substâncias não declaradas no rótulo, ou simplesmente não funcionam. Então desconfie de promessas fáceis e invista em hábitos sólidos. Agora eu quero falar sobre algo que considero fundamental, mas que é frequentemente negligenciado: a importância do acompanhamento médico preventivo. Muitos homens só procuram o médico quando já estão com sintomas graves, quando já não aguentam mais, quando já estão desesperados. E aí muitas vezes é tarde demais para intervenções simples. É necessário tratamento agressivo, cirurgia, medicação pesada, a prevenção, o check-up regular, o acompanhamento periódico. Tudo isso permite identificar problemas no início, quando ainda são fáceis de tratar. Um exame de toque retal e um PSA, o antígeno prostático específico. São exames simples, rápidos, que podem salvar vidas. Sim, o exame de toque é desconfortável, gera constrangimento, mas dura literalmente 10 segundos e pode detectar alterações que o PSA sozinho não detecta. Eu sei que existe muito preconceito, muita resistência masculina em relação ao exame de toque, mas isso precisa mudar. A masculinidade não se mede pela recusa em cuidar da própria saúde. Masculinidade verdadeira é ter coragem de se cuidar, de se conhecer, de assumir responsabilidade pelo próprio corpo. Tive inúmeros pacientes que adiaram o exame por anos até que os sintomas ficaram insuportáveis. E quando finalmente fizeram, descobriram câncer de próstata em estágio avançado, que poderia ter sido detectado e tratado muito antes, com muito mais chances de cura e muito menos sofrimento. Então, se você ama um homem acima de 50 anos, incentivo a fazer o acompanhamento preventivo. Vá com ele na consulta se for necessário, mostre que você se importa, que a saúde dele é importante para você, para a família, para o futuro de vocês juntos.
Não aceite desculpas. Não aceite adiamentos. A saúde não espera. O tempo não volta. Vamos falar também sobre o impacto do álcool na saúde da próstata. O consumo regular de álcool, mesmo em quantidades moderadas, tem efeito inflamatório, sobrecarrega o fígado, prejudica o sono, desregula os hormônios, favorece o ganho de peso. Tudo isso afeta negativamente a próstata. Estudos mostram que homens que consomem álcool regularmente têm maior risco de desenvolver hiperplasia prostática e câncer de próstata. O álcool também é um irritante direto da bexiga, aumenta a frequência urinária, piora os sintomas de quem já tem problemas prostáticos. Então, se você bebe todos os dias, mesmo que seja apenas uma cerveja ou uma taça de vinho, está prejudicando a sua próstata. A recomendação ideal seria eliminar completamente o álcool. Mas se isso não for possível, pelo menos reduza ao máximo, reserve para ocasiões especiais, não faça do álcool um hábito diário. Eu atendi um paciente, vou chamá-lo de Alberto, 63 anos, que bebia 2 cervejas todos os dias depois do trabalho. Ele achava que era pouco, que não fazia mal. Mas quando pedimos para ele parar completamente por 3 meses apenas como experimento, ele ficou chocado com a diferença. Perdeu peso, dormiu melhor, os sintomas urinários melhoraram, a disposição aumentou. Ele não imaginava que aquelas 2 cervejas diárias estivessem tendo tanto impacto negativo. Então reflita honestamente sobre o seu consumo de álcool ou o consumo da pessoa que você ama. Se beber é um hábito diário, é um problema. E é um problema que precisa ser enfrentado com honestidade e coragem. Outro fator importante que afeta a próstata e que quase ninguém menciona é a exposição a toxinas ambientais. Estamos cercados de substâncias químicas que imitam hormônios no corpo, os chamados disruptores endócrinos, plásticos, pesticidas, produtos de limpeza, cosméticos. Todos contêm substâncias que podem interferir no equilíbrio hormonal masculino e favorecer problemas de próstata. O bisfenol A, encontrado em plásticos, latas de alimentos, recivos térmicos, é um conhecido disruptor endócrino que imita o estrogênio. Os fitalatos, usados para deixar plásticos flexíveis, também têm efeito hormonal. Pesticidas organofosforados, amplamente usados na agricultura convencional, afetam o sistema endócrino. Obviamente, você não consegue eliminar completamente a exposição a essas substâncias. Vivemos em um mundo industrializado, mas pode reduzir significativamente. Evite aquecer alimentos em recipientes de plástico. Prefira vidro ou cerâmica. Evite garrafas plásticas, especialmente se ficam expostas ao sol. Lave bem frutas e vegetais, ou prefira orgânicos quando possível. Use produtos de limpeza naturais, sem fragrâncias artificiais. Escolha cosméticos e produtos de higiene com menos ingredientes químicos. Pequenas mudanças, somadas ao longo do tempo, fazem diferença. Você está reduzindo a carga tóxica no corpo, permitindo que o fígado funcione melhor, que os hormônios se equilibrem, que a inflamação diminua. Agora eu quero abordar um tema que gera muita ansiedade: o PSE elevado. O PSE é uma proteína produzida pela próstata, e níveis elevados no sangue podem indicar problemas, desde inflamação simples até câncer. Mas o PSE não é um diagnóstico, é um marcador, um sinal de alerta que precisa ser investigado. Muitos homens entram em pânico quando o PSE sobe um pouco. E muitos médicos, infelizmente, partem direto para a biópsia sem investigar outras causas possíveis. O PSA pode estar elevado por inflamação, infecção, trauma, relação sexual recente, exercício intenso, uso de bicicleta, manipulação da próstata. Não significa automaticamente câncer. Então, se o seu PSE está elevado, não entre em desespero. Converse com um médico competente. Repita o exame após algumas semanas. Investigue outras causas. Considere exames complementares como ressonância magnética da próstata antes de partir para a biópsia.
A biópsia não é isenta de riscos. Pode causar infecção, sangramento, dor, ansiedade. Tive um paciente, vou chamá-lo de Rui, 65 anos, que fez um PSE de rotina e o resultado veio 6,2, acima do normal. Ele ficou apavorado, achou que tinha câncer, não dormiu por dias. Investigamos com calma, repetimos o exame, fizemos ressonância. Descobrimos uma prostatite crônica, inflamação da próstata, sem sinais de câncer. Tratamos a inflamação com mudanças alimentares, suplementação anti-inflamatória, antibiótico curto. O PS abaixou para 2,8 em 3 meses. Não era câncer, era inflamação. Se tivéssemos partido direto para a biópsia, teríamos submetido Rui a um procedimento invasivo desnecessário. Então a mensagem aqui é: PSE elevado merece atenção e investigação cuidadosa, mas não merece pânico imediato. E mais importante ainda, trabalhe nos hábitos preventivos para que o PSA nem chegue a subir, porque um corpo saudável, sem inflamação crônica, com hormônios equilibrados, raramente desenvolve problemas de próstata. Vamos falar agora sobre um aspecto psicológico importante: o medo. Muitos homens têm medo de descobrir que estão doentes, então evitam exames, evitam médicos, evitam olhar para os sintomas. Esse medo é compreensível, mas é destrutivo, porque ignorar um problema não faz ele desaparecer, só faz ele piorar. O medo precisa ser enfrentado com informação, com apoio, com coragem. E aqui o papel da parceira, da família, é fundamental. Criar um ambiente onde o homem se sinta seguro para falar sobre medos, sobre sintomas, sobre vulnerabilidades, onde ele não precise fingir que está tudo bem quando não está. A cultura machista ensina os homens a esconder fraqueza, a não pedir ajuda, a aguentar calado. E isso mata, literalmente. Homens morrem mais cedo que mulheres em grande parte porque não se cuidam, não procuram ajuda, não falam sobre o que sentem. Então, se você ama um homem, ajude-o a desaprender essa masculinidade tóxica. Mostre que cuidar da saúde é força, não fraqueza. Que pedir ajuda é inteligência, não vergonha. Eu quero agora fazer um resumo prático de tudo que conversamos até aqui, porque sei que foi muita informação. Os 5 hábitos diários que protegem a próstata depois dos 60 anos são: primeiro, caminhar 40 minutos todos os dias, de preferência ao ar livre e com exposição solar. Segundo, beber 2 litros de água distribuídos ao longo do dia, reduzindo à noite. Terceiro, comer diariamente vegetais crucíferos e folhas verdes escuras. Quarto, reduzir drasticamente açúcar e carboidratos refinados. Quinto, dormir 7 a 8 horas por noite com qualidade. Além desses 5 pilares, existem outros fatores importantes: manter atividade sexual regular, reduzir o estresse crônico, evitar álcool, minimizar exposição a toxinas ambientais, fazer acompanhamento médico preventivo, revisar medicações periodicamente, manter peso saudável, cultivar conexões sociais e emocionais. Tudo isso parece muito, pode parecer no começo, mas a verdade é que quando você começa a implementar um hábito, os outros vão ficando mais fáceis. Quando você começa a caminhar, você dorme melhor. Quando você dorme melhor, você tem mais disposição para comer bem. Quando você come bem, você tem mais energia, menos inflamação, melhor humor. Tudo se conecta, tudo se reforça. E você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece por um hábito, o que parecer mais fácil ou mais urgente. Domine esse hábito por um mês até ele se tornar automático. Depois adicione o próximo. Construa sua saúde tijolo por tijolo, sem pressa, mas sem pausa. Eu acompanhei centenas de homens ao longo da minha carreira e posso te garantir uma coisa: nunca é tarde para começar, mesmo se você tem 70 ou 80 anos, mesmo se já tem sintomas, mesmo se já fez cirurgia. Os hábitos saudáveis sempre trazem benefício. O corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar
quando você para de agredi-lo e começa a nutri-lo adequadamente. Tive um paciente, vou chamá-lo de Joaquim, 76 anos, que tinha feito cirurgia de próstata anos antes, mas continuava com sintomas residuais, qualidade de vida ruim, dependente de vários medicamentos. Ele achava que não tinha mais jeito, que era assim mesmo, mas decidiu tentar, começou a caminhar, mudou a alimentação, melhorou o sono. Em 6 meses ele tinha reduzido a medicação, os sintomas tinham melhorado, ele se sentia mais forte, mais ativo, mais vivo. Com 76 anos ele provou que nunca é tarde. Então não aceite o envelhecimento como sinônimo de doença, dependência, sofrimento. Envelhecer pode ser um processo de amadurecimento, sabedoria, vitalidade, se você fizer as escolhas certas. A biologia não é destino, é apenas o ponto de partida. O que você faz com ela? Os hábitos que você cultiva, as decisões que você toma todos os dias, isso sim determina como você vai envelhecer. Agora eu quero te propor um desafio prático para esta semana. Escolha um dos 5 hábitos que eu mencionei e comprometa-se a praticá-lo todos os dias durante 7 dias. Apenas um. Não tente fazer tudo de uma vez. Se escolher a caminhada, caminhe 40 minutos todos os dias, sem exceção, e anote como você se sente. Se escolher a hidratação, beba 2 litros de água, distribuídos ao longo do dia, e observe as mudanças. Se escolher os vegetais, inclua uma porção generosa no almoço e no jantar. Se escolher reduzir açúcar, elimine completamente doces, refrigerantes, pães brancos por uma semana. Se escolher o sono, vá dormir no mesmo horário todos os dias e crie uma rotina relaxante antes de deitar. Apenas 7 dias, um hábito. E depois me conta aqui nos comentários o que aconteceu, como você se sentiu, que diferenças percebeu. Porque quando você experimenta na própria pele o poder de um hábito saudável, você nunca mais é a mesma pessoa. Você passa a entender que a saúde não é sorte, não é genética, não é acaso, é escolha, é disciplina, é amor próprio. E se você está lendo isso pensando em alguém que ama, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Manda para o seu marido, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu amigo, porque informação de qualidade baseada em ciência e experiência clínica real pode salvar vidas, pode evitar sofrimento, cirurgias, tratamentos agressivos, pode devolver qualidade de vida, dignidade, autonomia. Eu criei este canal exatamente para isso, para levar informação médica honesta, sem conflitos de interesse, sem enrolação, sem falsas promessas. Meu compromisso é com a verdade, com a ciência, com o bem-estar real das pessoas. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, participa, porque saúde se constrói em comunidade, com informação, apoio, troca de experiências. Antes de encerrar, quero falar sobre algo que considero essencial: a importância de ter propósito, significado, razões para viver bem. A saúde não é um fim em si mesma, é um meio para você aproveitar a vida, estar presente com quem você ama, realizar sonhos, contribuir com o mundo, deixar um legado. Muitos homens, depois da aposentadoria, entram em depressão, perdem o sentido. Sentem que não são mais úteis. E essa falta de propósito afeta profundamente a saúde física. O corpo e a mente são inseparáveis. Quando a mente perde o brilho, o corpo adoece. Então, cultive propósito. Encontre atividades que te dão prazer, que te fazem sentir vivo, útil, conectado. Pode ser um hobby, um trabalho voluntário, um projeto criativo, tempo com netos, jardinagem, música, qualquer coisa que acenda a chama interior. Porque a saúde verdadeira não é apenas ausência de doença, é presença de vitalidade, alegria, sentido. Tive um paciente, vou chamá-lo de Mário, 70 anos, que depois de se aposentar ficou completamente perdido. Ele não sabia o que fazer com o tempo, sentia-se inútil. Começou a beber mais, a comer mal,
a dormir mal, a saúde deteriorou rapidamente. Quando conversamos sobre propósito, ele se lembrou que sempre quis aprender marcenaria. Inscreveu-se em um curso, começou a fazer pequenos móveis, descobriu um talento que não sabia que tinha. A vida dele mudou completamente. Ele voltou a ter brilho nos olhos, energia, motivação. E a saúde melhorou junto. Então não subestime o poder do propósito, do significado, da paixão. Eles são tão importantes quanto caminhada, alimentação, sono, porque somos seres integrais, não máquinas. Precisamos nutrir o corpo, a mente, a alma. Eu quero encerrar este vídeo com uma reflexão. A medicina moderna é incrível, salva vidas, cura doenças, realiza verdadeiros milagres, mas ela também tem limitações, especialmente quando se trata de prevenção. A indústria farmacêutica lucra com doença, não com saúde. Quanto mais gente doente, mais remédios vendidos, mais lucro. Então não espere que a indústria te ensine a ser saudável. Ela não tem interesse nisso. A responsabilidade pela sua saúde é sua. Do homem que você ama, da sua família. Não terceirize essa responsabilidade para médicos, para remédios, para cirurgias. Assuma o controle, informe-se, faça escolhas conscientes, cultive hábitos saudáveis e procure profissionais que te apoiem nessa jornada, que te eduquem, que te empoderem, não que te tornem dependente. Eu escolhi ser médico porque acredito no poder da informação, da educação, da prevenção. Porque acredito que a maioria das doenças crônicas que vemos hoje são evitáveis. Porque acredito que envelhecer com saúde, dignidade e autonomia é possível para todos, não apenas para alguns privilegiados. Então, se este vídeo fez sentido para você, se você aprendeu algo novo, se você se sentiu motivado a fazer mudanças, deixa um comentário aqui embaixo contando. Escreve qual hábito você vai começar a praticar esta semana. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se inscreve no canal para receber mais conteúdo como este. A saúde da próstata, assim como a saúde em geral, não é mistério, não é sorte, não é loteria genética. É consequência direta de como você vive, do que você come, de como você se move, de como você dorme, de como você lida com estresse, de como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Mude os hábitos, mude os resultados. É simples assim. E lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. Existem milhões de pessoas buscando as mesmas respostas, enfrentando os mesmos desafios, juntos, compartilhando informação, apoiando uns aos outros. Somos mais fortes. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, por ter dedicado esse tempo para aprender, para se cuidar, para cuidar de quem você ama. Isso já é um grande passo. Agora é colocar em prática, um dia de cada vez, um hábito de cada vez, com paciência, consistência e amor próprio. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se bem.